Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal Física em Minutos. Eu sou o professor Alex Nelson e na aula de hoje vamos mergulhar em um dos conceitos mais fundamentais e fascinantes da física: força. A força é uma das grandezas físicas mais importantes e, ao mesmo tempo, uma das mais complexas de se entender. Ela está presente em todos os aspectos do nosso dia a dia, desde o simples ato de levantar um objeto até fenômenos mais complexos do universo. Neste vídeo vamos explorar o significado das forças, sua natureza, diferentes formas como ela pode atuar. Vamos discutir os efeitos que a força pode produzir em um objeto e como podemos medir a força aplicada. Entender a força é fundamental para compreendermos o mundo ao nosso redor e para avançarmos em diversas áreas do conhecimento, como engenharia, medicina e astronomia. Ficou interessado? Então fica aí. Depois da vinheta, tem mais! Todos nós temos uma noção mínima do que seria força. Força estaria relacionado ao ato de puxar, empurrar, apertar, comprimir alguma coisa. Só que na língua portuguesa, o conceito de força pode ter vários significados completamente diferentes do conceito científico, que é o que nos interessa. Por exemplo, na frase "fez força para tirar 10". Essa expressão significa que a força aqui está sendo expressa de forma coloquial, de forma figurativa, no ato de dizer que alguém se esforçou muito ou trabalhou duro para obter a nota máxima. Quando alguém fala "o país mobilizou suas forças armadas em resposta à ameaça", aqui se refere aos recursos militares, incluindo pessoal e equipamento, que o país utiliza para se defender ou responder a uma ameaça. Na frase "a força de uma palavra, a força de suas palavras emocionou a multidão", aqui o conceito de força descreve o poder ou a intensidade das palavras proferidas. Nesse contexto, força vai indicar a capacidade das palavras de provocar uma resposta emocional e significativa na multidão. Outra frase: "a força do vento derrubou as árvores". Aqui a força refere-se à intensidade do vento, indicando que o vento era forte o suficiente para derrubar a árvore. E nessa frase, ela usou muita força para levantar um objeto pesado, que mostra que força aqui estaria relacionada à capacidade física ou à energia aplicada pela pessoa para realizar um trabalho, como levantar um objeto pesado. E dessa forma, como a palavra força pode ter vários empregos, o conceito físico acaba não sendo formado com a exatidão científica desejada. A palavra força é muito empregada na linguagem cotidiana e, em geral, está relacionado com o ato de empurrar, puxar, apertar, pressionar um objeto que estão à nossa volta. Muitas das vezes, esses objetos se modificam pela ação das forças. Alguns, como um carrinho de bebê quando empurrado, se movem. Outros esticam e deformam, como no caso de um elástico ou uma mola. Até mesmo uma latinha de refrigerante, quando você pega e amassa, você percebe que a força ela pode causar algum tipo de deformação. Quando estudamos a natureza das forças, vamos perceber que as forças elas podem ser classificadas em 4 forças fundamentais. Podemos ter, quanto à origem das forças, forças de natureza magnética. Podemos ter forças de origem gravitacional, podemos ter forças de origem elétrica e forças de origem nuclear. As forças magnéticas elas vão ser percebidas geralmente nos ímãs naturais, né? Quem é que nunca brincou com um imãzinho de geladeira e percebeu que aproximando 2 ímãs você sente que tem um lado que eles se atraem e tem um outro lado que eles se repelem? Quando você usa os eletroímãs, ímãs artificiais, aplicados na indústria automobilística para a fabricação de motores, na medicina para o exame de ressonância magnética e até mesmo na indústria para levantamento de cargas muito pesadas. Já as forças gravitacionais, elas vão ser percebidas no ato de você observar um objeto caindo. Uma maçã, quando cai, por exemplo, ela cai porque existe uma força puxando essa maçã para baixo. Essa força é chamada de força gravitacional, que é a mesma força que vai explicar por que a Lua orbita o nosso planeta. Por que a Lua não vai embora?
né? A Lua está girando em torno da Terra. Então, existe uma força de origem gravitacional que mantém a Lua orbitando em nosso planeta. Quando nos referimos às forças elétricas, ela vai ser percebida quando você liga um aparelho, né? A corrente elétrica, essas cargas que se movem dentro dos fios, que passam pelos aparelhos, elas estão relacionadas a uma força de origem elétrica. Temos também, quando você tem dias de chuva, o relâmpago, né? O relâmpago, que na verdade é uma descarga elétrica, você também tem no fato de observar um relâmpago a atuação de forças elétricas. E por último, a força nuclear, que geralmente vai ser percebido ali dentro do núcleo. Como você já deve ter aprendido em química, no núcleo atômico você vai ter prótons, que são cargas positivas, e nêutrons, que são nêutrons. As cargas positivas, ou seja, os prótons que estão dentro do núcleo, eles estão se repelindo, porque cargas de mesmo sinal, eles se repelem. Então, tecnicamente, era para o núcleo não existir, né? Porque se você tem um monte de carga positiva se repelindo, a tendência era que o núcleo acabasse. Então, o que seria essa força nuclear? É uma força que vai manter todos esses caras unidos. Apesar de você ter uma força elétrica, uma força de repulsão de natureza elétrica atuando, tentando separar esses prótons, você vai observar que existe uma força bem mais forte, que é a força nuclear, que vai manter a coesão, vai manter esses prótons, essas cargas de mesmo sinal, unidas dentro do núcleo atômico. Mas como é que vai agir a força? Tá? Como é que é a forma de atuação de uma força? As forças, elas podem atuar de duas maneiras. Você pode ter uma força de contato e uma força de campo. Bom, qual é a diferença entre as duas? A força de contato já está dizendo. É uma força que vai exigir contato físico. Já as forças de campo não vai exigir contato. Bom, com relação às forças de contato, vamos dar o exemplo de um cara que puxa um armário muito pesado por meio de uma corda. Lógico que aqui atuam várias forças sobre esse armário, né? Mas vamos ver algumas delas, né? Você tem aqui a atração na corda, né? Que é uma força que a gente vai ver mais à frente. Então, o cara, quando ele puxa a corda, essa corda que está em contato com o armário acaba exercendo uma força. O cara está puxando o armário por meio da corda. Então, você tem uma força chamada de força de tração. O fato desse armário estar em contato com o chão, né, existe uma força para cima. Ou seja, da mesma maneira que o armário ele empurra o chão para baixo, imagine que esse chão fosse feito de gelatina, né? O chão iria afundar. Mas por que o chão não afunda? Porque o chão exerce uma força no sentido contrário. O chão empurra esse armário para cima. Essa força, que é vertical, que é perpendicular à superfície, chama-se força normal, que é outra força que a gente vai estudar também mais à frente. E pelo fato desse cara tentar colocar esse armário em movimento, ou simplesmente ele conseguir arrastar esse armário, dando movimento a esse armário, existe uma força no sentido contrário, que é chamada força de atrito. Força de atrito também é uma força que está relacionada ao contato entre essas superfícies, né? Então você tem aí a força de tração, a força normal, a força de atrito. Se você tiver, por exemplo, uma mola, né, e colocar um objeto, né, você vai ver que essa mola ela vai ser deformada. Então, a deformação dessa mola mostra que você tem uma força de contato. O contato desse objeto com a mola exerce uma força e essa força provoca uma deformação nesta mola. Então, as forças de contato são forças que exigem contato físico. Bom, Alex, todas as forças exigem contato físico? Não, são as chamadas forças de campo. As forças de campo elas não exigem contato. Entre elas, podemos citar a força elétrica.
O simples fato de você ter um próton próximo de um elétron, você já percebe que existe uma força de atração. A força nuclear, né? O que vai manter os prótons unidos, coesos dentro do núcleo atômico? A força nuclear. E não existe contato nenhum, né, entre essas... contato físico que faça essa força se manifestar. É uma força de campo, uma força que não existe contato. A força gravitacional, né, quando você tem ali Lua e Terra, que nós já falamos, né, a Lua e a Terra elas estão se atraindo. Então, essa atração estaria relacionada a uma força de natureza gravitacional. Então, não existe contato entre a Terra e a Lua e elas se atraem. E por último, você tem a força magnética. Quando você aproxima um ímã de pregos, né, você percebe que esses pregos eles pulam na direção do ímã, né? Não há contato físico para você ter a atuação dessa força. Então, essas forças que não exigem contato físico são chamadas de forças de campo. E quais seriam os efeitos produzidos por uma força? Podemos destacar dois efeitos. O primeiro efeito é o de produzir deformações. Se eu pego, por exemplo, um papel como esse e amasso, eu estou causando uma deformação. Se eu pego uma mola e puxo, eu estou causando uma deformação. Então, força ela tem a capacidade de deformar os objetos. No vídeo abaixo, a gente mostra uma raquetada num jogo de tênis. Você percebe que a forma da bola ela se modifica, ou seja, quando a raquete aplica uma força na bola, você percebe que a bola ela sofre uma deformação, né? Então, um dos efeitos produzidos pela atuação de uma força seria a produção de deformações. Já o segundo efeito seria a mudança de velocidade, variação de velocidade, que a gente chama de aceleração. Então, por exemplo, quando você tem um jogo de futebol, um jogador que chuta, ele pega uma bola que está parada, aplica uma força e essa força faz com que a bola adquira uma certa velocidade. A velocidade ela aumenta, ela sai do repouso e ela vai aumentando. O goleiro, por sua vez, faz uma força e para a bola. Ele vai reduzir a velocidade da bola até ela atingir o estado de repouso. Então, quando a gente fala em aceleração, aceleração não seria só aumento de velocidade. A aceleração dentro da física, a gente vai ter uma aula também específica sobre isso, está relacionado à mudança na velocidade, que pode ser um aumento ou uma redução. Então, chutar uma bola, você está acelerando. Por que você está acelerando? Porque você está produzindo um aumento de velocidade. E o goleiro, por sua vez, quando ele faz a defesa, ele está acelerando a bola? Está. Porque quando ele aplica a bola, ele reduz a velocidade da bola até ela atingir o seu estado de repouso. Então, dois efeitos produzidos pela atuação de força: deformações e mudanças na velocidade. E como é que você faz para medir uma força? Existe um aparelho para isso, né? O nome desse aparelho é chamado de dinamômetro, que consiste numa mola, uma régua, que vai ser usada para medir a deformação sofrida por essa mola. Então, quando você pega a mola e pendura um objeto, esse objeto ele vai fazer uma força F. E a força sendo aplicada, ela vai produzir uma deformação nessa mola. Você vem e mede a deformação dessa mola. E se eu colocar, por exemplo, um objeto 2 vezes mais pesado? Bom, ele vai fazer uma força 2 vezes maior. E, consequentemente, a deformação que a mola vai sofrer tem que ser 2 vezes maior. Então, você consegue calibrar esta régua, né? Consegue calibrar o dinamômetro para que você consiga identificar cada centímetro que a mola sofra de deformação, você consiga saber qual é a força que está sendo aplicada. E qual é a unidade que nós vamos utilizar para medir força? A unidade utilizada para medir força vai ser o Newton.
recomendado pelo Sistema Internacional de Medida. Ou seja, todos os países, né, recomenda-se que use a unidade Newton para se medir a grandeza-força. Lógico que tem outros países, os países eles têm a sua liberdade de adotar o sistema de medida que melhor lhe convém. Então, existem países, como os países de origem inglesa, que eles usam o quilograma-força. Nada impede que esses países trabalhem com esse sistema de medida. O problema é, quando esses países forem fazer uma pesquisa de natureza científica, quando esses países forem fazer comércio, eles vão ter que usar o recomendado pelo Sistema Internacional de Medida, que é a unidade Newton. E qual seria a relação entre o Newton e o quilograma-força? Bom, 1 quilograma-força seria equivalente a 9,8 newtons. Então, essa é uma relação importante, que não precisa ser decorada, não precisa gravar. Qualquer prova, qualquer questão que você vai fazer, isso é dado, isso é um valor constante, é uma informação extra que vai ser dado para vocês. Então, vocês não têm que ficar preocupados em decorar esses valores. Então, o que a gente tem que gravar aqui da aula de hoje? Qual aparelho que a gente usa para medir força? Dinamômetro. Qual a unidade de medida para a grandeza-força? O Newton, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. E se você gostou desse vídeo, vai lá, faça um comentário, curta a nossa página, se inscreva no canal se você ainda não fez e não esqueça de apertar o sininho para você continuar recebendo as atualizações do nosso canal. Até a próxima e um grande abraço!